Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui para essa live imperdível. Essa é a live mais procurada do ano para falar sobre reforma tributária. As locadoras que eu atendo, a maioria, eles têm me perguntado: e agora? O que muda esse ano? Como a gente se prepara? O que eu preciso fazer? Então, vamos entrando, convidando aí os locadores que você conhece, porque essa live de hoje, ela vai tirar todas as dúvidas que você tem sobre reforma tributária. O que muda na locadora, o que muda esse ano, o que muda no próximo, como que eu me preparo. Então vai convidando aí todo mundo, porque nós estamos aqui com especialistas no assunto para tirar todas as suas dúvidas sobre reforma tributária. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Adriana, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Jean. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo bem. Vocês me ouvem bem também? Eu não estou Perfeito. ouvindo. Muito bom. Olha, essa live, tá todo mundo comentando, os clientes por onde eu passei essa semana, todo mundo. Ai, ainda bem que vocês fizeram essa live, a gente tá com um monte de dúvida. Teve gente que já pediu pra gente falar com o contador, porque achou que já ia mudar tudo esse ano. Então, essa live vai salvar aí muitos locadores das dúvidas todas que eles estão a respeito desse assunto, que no momento realmente é algo que tem mexido com todos os locadores, com todas as empresas no geral, mas principalmente no ramo de locação. Eu vou apresentar a vocês a Jéssica Fernandes. Ela é controller na Audit Lock One, que faz contabilidade para locadoras e mobilidade. Ela é instrutora na Audit Academy, formação técnica para contadores no setor rental. Ela é palestrante em eventos técnicos e corporativos de mobilidade e locação, mais de 16 anos de experiência em contabilidade, tributos, compliance para locadoras, especialista em normas internacionais de contabilidade, IFRS e controladoria, atua na formação profissional e no desenvolvimento de soluções para o setor rental e instrutora dos cursos Contabilizando o Mundo Rento e Precificação na Reforma Tributária. Nossa, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando tudo que você é, Bem Jéssica, muito precisava de feliz. tudo isso, Adriana, obrigada. Muito feliz de estar com você aqui. E nós temos também o Jean, que ele é pós-graduado em gestão tributária, coordenador fiscal na Audit Lock One, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em gestão tributária e pós-graduado em controladoria. Meu Deus, só fera aqui dentro dessa live. Eu vou só Imagina. fazer pergunta, não vou nem fazer comentários nessa, porque Pode comentar. realmente eu não tenho autoridade para falar com pessoas tão especialistas no assunto. Mas vamos Obrigada, lá, agora eu Adriana. só vou pedir para o pessoal aí mandar um aviãozinho para os locadores, para todo mundo entrar, para a gente realmente começar o Tira Dúvidas. E falar para você que está aí na live, mande as suas dúvidas aqui, que eu vou estar perguntando para a Jéssica, eu vou estar perguntando para o Jean, e a gente está aqui para sair daqui sem dúvida nenhuma, né, Jéssica? É isso Sem... aí, Adriana. Ou explodir a cabeça de todos, viu? Porque o assunto é complexo mesmo. Se é difícil para nós, eu imagino para os empresários de locação, né? É uma mudança no Brasil como um todo, não é apenas no setor contábil, não é apenas no setor tributário, é na economia do Brasil, né? Então vai mexer com todo mundo, com os consumidores finais, que no final somos nós também, né? Então vai mexer bastante, Adriana. Esperamos contribuir aí com vocês hoje. Muito bom, muito bom. Eu tô com a minha cabeça explodindo, porque cada cliente que a gente começa a fazer o planejamento financeiro do ano, aí eles, mas não vai mudar o imposto, mas eu não tenho que emitir nota, mas agora não vai deixar de ser fatura e emitir nota fiscal. Então, assim, tá todo mundo sem saber muito bem para que caminho seguir, o que fazer, se é esse ano, se não é. Então, já vamos com a primeira pergunta que me mandaram aqui, ó. Qual impacto terão as locadoras em 2026? A minha carga tributária já muda nesse ano ou o impacto real é só mais para frente? Tá, Adriana, vamos lá, ótimo, tá? Em 2026, a gente tem que entender, em 2026 é aquele ano teste, né? Só que tem algumas pessoas que ficam tranquila porque é o ano teste, né? Ah, tá testando ainda, vamos ver se vai dar certo. Então, em 26 é o ano teste, porém vai ter muitas mudanças para o segmento de locação, né? Então, assim, falando em carga tributária no ano de 2026 não vai ter aumento.
em carga tributária, só a partir de 2027. Porém, qual é a maior mudança que vai ter para o nosso segmento em 2026? É a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para a locação. Tá? Então, isso vai acontecer, Adriana, nesse ano de 2026. Porém, a gente ainda não sabe o mês, porque a nota técnica número 5 de 2025 da Receita Federal, eles disseram que vai ser logo na sequência, mas não falaram o mês, deixaram aberto. Tá? Então, esse ano vai acontecer a emissão da nota fiscal eletrônica, mas a gente ainda não sabe o mês. Não sabe a data ainda. Isso, exatamente, tá, Adriana? E isso para o nosso segmento mesmo de locação, que somos os únicos que emitem fatura. Verdade. Porque todos emitem nota fiscal eletrônica já, tá? E aí, qual é a nossa maior preocupação para esse segmento, Adriana? Por mais que não vai haver nenhum aumento na carga tributária em 2026, a nossa preocupação é que hoje, como as locações emitem faturas, a gente sabe que tem alguns locadores que não declaram 100% o seu faturamento, né? E acaba pagando ali um imposto menor, mas que não é a verdade. Quando vier a nota fiscal eletrônica, e vai vir este ano, eles vão ser obrigados a emitir nota fiscal eletrônica e não vai dar mais para fazer isso que eles fazem hoje. Então, para eles, vai haver este aumento. Entendi, é real isso que você está falando, a gente sabe que não é 100% que eles emitem, né, então é uma preocupação grande, e que se eu fosse locadora, né, eu já iniciaria meu processo de organização da minha empresa para preparar para emitir nota fiscal e para estar tudo certo, para não ser um choque quando falar assim, olha, a partir de junho, sei lá, a partir de uma data começa a emitir nota fiscal. Aí começar a ir atrás, aí começar a ver o sistema. Eu acho que na condição de locadora eu começaria já a organizar a casa para quando chegar esse momento estar com tudo em ordem, né? Isso, e já se preparar para esse aumento, porque no fundo eles sabem qual é o aumento, porque eles sabem a receita deles, né, Adriana? Então, já dá com a fatura mesmo, já dá para ter a ideia desse aumento que vai ter. Outra pergunta aqui que eles estão super preocupados. Eu preciso aumentar os meus preços da locação agora ou posso aguardar a transição? Tá. Bom, Adriana, como eu falei, esse ano nós não vamos ter nenhum aumento de carga tributária devido à reforma, tá? Os 28% que nós vamos falar. Então, esse ano a gente não tem que aumentar os preços, porque não tem nem como justificar para o cliente um aumento, sendo que ainda não houve a implantação da reforma, tá? Porém, claro que para os próximos anos vai ter sim um aumento nos preços e ele vai ter que ser gradativo, porque nós vamos ter a transição na reforma, ela vai ser progressiva. Não vai ser de uma vez, vai ser aos poucos. Então, o nosso preço ele vai modificar todo ano de acordo com essa, né, progressão aí de alíquotas. Então, esse ano de 26 não faria isso. Só que assim, Adriana, já tem que simular os cenários, porque a maioria espera chegar a 26 para fazer alguma coisa, mas 26 já é a prática. Então, é agora que você tem que saber qual é seu preço. E a maioria, Adriana, não sabe calcular, né? Nunca formou. Né? O que eles fazem? Eles vão no mercado, no concorrente, e vê ali o que está sendo utilizado e aplica para a locadora deles também. Como é que eles vão para a reforma tributária ano que vem e saber qual é o preço antes dos impostos para poder aplicar o novo imposto? Exatamente. Quanto isso vai aumentar na precificação deles? Porque muitos que a gente atende, quando a gente inicia, não sabe qual o custo fixo, não sabe quanto isso pesa no faturamento, não sabe quanto é o seu percentual de manutenção. Então, sem essas informações, o locador nem consegue fazer precificação. Ele precisa ter um mínimo de organização na locadora para conseguir precificar e aí para o ano que vem se preparar. Então, é um ano de preparação mesmo, né, Jéssica? Mas não é na transição, é isso que todo mundo tem que compreender, né, Adriana? Este é o ano da preparação e não da espera. Só vou tomar uma atitude no próximo ano, porque é só no próximo ano. Então, a gente está tendo uma oportunidade. É uma oportunidade de se organizar. Até teve uma pergunta aqui que eu acho que é para locadoras que têm aqueles contratos mais de longo prazo. O que acontece com os contratos de locação que já estão assinados?
ele vai ter prejuízo, isso para 2027, né? Ele já está com um contrato de longo prazo, ele tem que renegociar esse contrato? O que vocês orientam? A nossa orientação nesses casos, Adriana, é que eles conversem com os clientes e façam um aditivo no contrato, né? Tá. E coloca a cláusula dizendo que, devido ao cenário da reforma tributária, a implantação, será sim feito reajustes nos preços. Eu acho que seria bom até já colocar agora, né? Por exemplo, Nos para quem vai contratos que já de longo existem, prazo, né? já tem que colocar. Agora, os já assinados, vai ter que fazer a alteração deles. Perfeito. Que não tinha essa cláusula. É muito importante isso. Então, quem assina contrato de longo prazo já deixar essa cláusula nos seus contratos, falando que qualquer mudança na carga tributária, o contrato vai ser automaticamente atualizado com a nova carga tributária e com o novo preço, porque daí você deixa uma brecha para reajustar. Porque eu sei que tem contratos que são bem de longo prazo e não permite só reajuste de inflação. Então, colocar essa cláusula no contrato é bem importante. É o mais importante nesse momento. Agora a pergunta que sempre, né, todo mundo faz: o Simples Nacional vai continuar sendo, com essa mudança toda, sendo vantajoso para as locadoras? Ou começa a perder o sentido a partir de 2027 com as mudanças? Vamos lá, Jean, então. Vou deixar com o Jean viu? Referente ao Simples Nacional, a gente tem um ponto importante, porque o Simples Nacional vai ser necessário tomar uma decisão, tá? Quem é locadora e está no Simples Nacional vai precisar decidir se quer apurar os impostos dentro do Simples ou apurar pela reforma tributária. Então, o Simples ele vai ter aí uma decisão que vai ter que ser tomada para seguir e ver qual vai ser o impacto disso. Qual que é a análise que quem está no Simples hoje vai ter que fazer? Primeiro ponto, olhar para fora, né? Por quê? Na reforma tributária, o Simples Nacional vai gerar a quantidade de crédito que ele apurar. Então, Jean, os meus clientes não ligam muito para crédito. Eu forneço mais para pessoa física, eu forneço mais para outras empresas dentro do Simples que não vão apurar pela reforma. Então, eu vou olhar isso e ver se eu preciso apurar pela reforma. Porque o meu cliente vai analisar o crédito que eu gero para ele. E o outro ponto é olhar para dentro de si mesmo. Peraí, eu apurar meus impostos pela reforma, eu vou ter abatimento dos custos. Então, se eu tenho uma locadora com muitos custos, é melhor que eu apure pela reforma. Agora, não, Jean, eu também sou uma locadora com uma margem alta, não tenho muitos custos. O melhor é que a gente apure ainda dentro do Simples. Então, essa decisão não é uma análise fácil, tá? A gente vai ter aí o ano de 2026 justamente para a gente se preparar para isso, para a gente planilhar as informações, porque isso não dá mais para ser chutômetro. Você tem que vai fazer um ter que estudo, analisar, né? Ponto a ponto, o meu cliente, qual é o impacto nele? Na minha locadora, qual é o impacto disso? Qual é o impacto na minha precificação? Então, o Simples Nacional, ele pode valer a pena, mas você vai ter que analisar. Tá? Não Perfeito. É uma decisão só de vale ou não. E é importante a gente falar, né, que os locadores, eles olham, tipo, uma apuração de resultado gerencial que a gente faz e fala, mas eu tenho uma margem alta. Só que ele esquece que a depreciação pesa muito quando você faz. Eu tive uma locadora que eles também estavam, acho que era simples ou era lucro presumido, mas nunca tinha usado a depreciação. Quando eles mudaram para o lucro real, eles ficaram o ano inteiro sem pagar imposto de renda, contribuição, porque tinha tanto PIS, COFINS também não pagaram, porque tinha muita depreciação acumulada. E quando lançou, eles ficaram com prejuízo contábil e não pagou. Então, vale a pena analisar para caso a caso para ver se vale a pena continuar no Simples ou não, né? A gente fala que a depreciação é a cereja do bolo para as locadoras, né? Porque é o maior custo que ela tem, é o ativo imobilizado. E esse custo para nós é via depreciação. E eles não param de comprar, né? Os locadores que estão entrando aí, ou os que eu atendo, ou que eu já atendi, eu falo, gente, vocês compram sempre. Quando a gente acha que vai agora realizar o lucro, transformar em dinheiro, eles continuam comprando e continuam investindo. Então, como eles não param nunca de comprar, sempre vai ter uma boa depreciação para lançar lá, né? Exatamente. O Simples Nacional ele é um ponto mais
optado pelas empresas justamente porque você não tem tantas obrigações acessórias, então se você não quer declarar 100% do seu faturamento, muitos empresários conseguem, né, dar essa volta no fisco. Então o Simples Nacional passa a ser uma opção. Mas a gente já faz alguns regimes tributários aqui e a gente vê que determinado faturamento para cima já não vale mais a pena fazer o Simples. Então é interessante que os empresários entendam que talvez o Simples já não vale a pena hoje. Que eles Exatamente. façam esse controle, essa informação de regime tributário já hoje e também já pensando no impacto da reforma tributária também. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Locação de equipamentos, vai pagar mais imposto do que hoje? Isso, ano que vem. Se vocês têm uma ideia, a partir de quando que começa a pagar mais imposto, se vocês têm esse cálculo mais ou menos já previsto. Sim, Adriana. Bom, vamos lá. Como eu falei, a gente começa de fato, né, a prática em 2027, né, com as alíquotas da CBS entrando aí em vigor em 2027. Porém, dizer se eu vou pagar mais imposto ou não, tudo depende de onde eu estou hoje, Adriana. Volta Então, àquela assim, questão inicial, né? Estou no presumido, vai ter aumento. Estou no real, vai ter até uma pequena queda. Ah, é? Uma pequena queda, porque hoje a gente paga 9,25 de PIS e COFINS. E a CBS, a primeira CBS que vai ser implantada em 2027 é 8,40. Então, neste início, né, vai ter até uma pequena queda, tá? E para quem está no Simples, que optar, né, como o Jean falou, que optar pelo regime híbrido, que é o Simples mais CBS apurando fora do Simples, né, com a reforma, talvez eles tenham um aumento neste momento, tá? Porque a gente sai, talvez, ali de 2%, 3% dentro da guia do Simples para 8,40%. Tá? Só que aí, o que a gente tem que pensar, Adriana, é quem é o nosso público, quem é nosso cliente. Porque por mais que vai ter esse aumento, qual benefício você vai levar para o seu cliente? Né? Porque quem paga a conta no final é o consumidor final. Mas se eu tenho uma empresa que vai tomar crédito, por mais que eu tenha esse aumento, eu vou levar uma oportunidade de tomada de crédito para o meu cliente. Então, assim, antes, a gente não se preocupava se a empresa era do Simples, do presumido ou do real. Cada um olhava para o seu negócio e aplicava o seu imposto. Agora não, eu vou ficar preocupado com qual regime tributário meus clientes e meus fornecedores são. E o bom, a Luciana perguntou aqui, mas locadoras não pagam ICMS, mas vai ser crédito dos impostos, né? Então, não é ICMS, né? Não, CBS. A CBS nós vamos pagar, que veio para substituir o PIS e COFINS, tá? Hoje, a gente não tem ICMS nem ISS, tá? A gente só tem PIS e COFINS sobre locação. A partir do ano que vem, a gente vai começar a CBS, porque já vai ser implantada, que substitui o PIS e COFINS. E ao longo desses 8 anos, Adriana, vai entrar a IBS, tá? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que está vindo para substituir, tá? O ICMS e o ISS. A IBS, nós vamos ser devidos sim como locadores, tá? Porque eu não estou falando que a gente vai pagar ISS e ICMS. Nós vamos pagar a IBS, que é um novo imposto. É que todo mundo está se confundindo, achando que o IBS é só para quem paga ICMS e ISS. Não, o IBS é um novo imposto mesmo. E as locadoras vão pagar esse IBS. Pagar. Exatamente, tá? Olha só, IBS, o B é nosso. É imposto sobre bens e serviços. Bens e serviços, perfeito. E antes, locação não era serviço, né? Essa é a nossa briga. Aí o que eles fizeram? Bom, agora vai ser bens e serviços. Agora todos. A locadora vai pagar porque paga sobre bens. Até a locação de imóveis também vai pagar esse imposto, sim, né? Sim, exatamente. É importante saber que as construtoras, elas vão começar a pedir porque esse crédito vai influenciar muito no resultado delas. Então, construtoras maiores vão começar a pedir para empresas, vão optar por empresas que gerem, porque é um crédito muito alto, então eles vão começar a optar por empresas que geram crédito. Isso é importante se você fornece para grandes construtoras, pensar no efeito disso a longo prazo, né? Exatamente. Como a gente falou, tudo depende de quem é o seu cliente. Ele é uma pessoa jurídica, você vai levar um crédito para ele, senão você não vai ficar concorrente. Você vai perder concorrência com outros locadores. Tá? Agora, o seu cliente é consumidor final,
Aí eu vou olhar para isso. Aí ele não vai se preocupar muito com essa questão de crédito. Mas se for grandes construtoras, aí vale a pena você repensar. Exatamente. Eu tenho, essa é a pergunta de todos os locadores, isso todo mundo me pergunta. Eu posso repassar esse aumento de imposto que a gente vai ter começa a ter a partir do ano que vem para o meu cliente, ou eu tenho que absorver na margem? Boa, Adriana. Esse acho que você até me ajuda, né? Então, assim, é claro que a gente, como negócio, a gente tem que repassar isso para o cliente, para não ficar com prejuízo para nós, né? Para não diminuir a nossa margem, tá? Mas isso é decisão comercial, decisão da empresa, não é uma obrigatoriedade, não existe em lei nada. O que a gente está ouvindo, Adriana, Jéssica, se eu repassar tudo isso para o meu cliente, eu vou perder concorrência, eu não vou conseguir mais alugar. Mas a gente tem que entender que não é só as locadoras, o Brasil inteiro vai passar por uma reestruturação de preço, a economia como um todo, não só as locadoras, né? Então, vai ter aumento nos preços. E aí, o que algumas estão falando é o seguinte, bom, eu vou aumentar o preço, mas quanto que eu posso trabalhar na margem? Para poder diminuir um pouco e o prejuízo não ser nem para um nem para outro. Até onde eu posso chegar, desde que não afeta aquele lucro desejado que você tem em mente para poder sustentar o negócio. Perfeito, é isso mesmo. Então, eu sempre falo, você avalia o mercado, você calcula os teus preços, você verifica o seu custo fixo, quanto você consegue melhorar, você avalia o seu custo variável. Então, não é um chutômetro, né? É um conjunto de estudos que precisam ser feitos, eles precisam ser feitos dentro de cada locadora para tomar a melhor decisão. Não adianta sair, vou aplicar 10% e achar que vai resolver o problema, que não vai resolver, né? A Luciana está perguntando aqui, o documento fiscal que vai substituir a nossa fatura será emitido pelo site do município ou teremos outra plataforma? Jean, quer falar aí, Dá? Sim. A Receita já soltou na própria nota técnica 05, né, que foi o que a Jéssica comentou, que as locações vão ser no portal nacional, tá? Então, independentemente do município ter aderido ou não ao portal nacional, o que acontece? Cada município decidiu se aderir ao portal nacional ou se continuar emitindo na sua própria prefeitura. Então, a nota técnica 5 veio para esclarecer isso. Olha, independentemente do seu município ter aderido ou não, você vai emitir no portal nacional. Então, locações vai ser um modelo de nota fiscal de serviço, né? Mais padrão serviço, apesar de a gente não conversar com o ISS, mas emitido no portal nacional. Tá? A gente já está emitindo. Para você ter uma ideia, aqui em Florianópolis eu emito nota de serviço, né, para os meus clientes. E aqui em Florianópolis você já não emite mais pelo site da prefeitura, já passou a ser pelo portal nacional desde dezembro, que eu não consigo mais emitir pelo site da prefeitura. Só pelo porque ela portal aderiu nacional. ao portal nacional, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não teve adesão. Então, os nossos clientes que emitem nota, não locação, os que emitem nota de serviço, eles estão emitindo ainda no portal da prefeitura. Então, tem que analisar onde está localizada a sua empresa. Perfeito. O Fogaça fez uma pergunta aqui, eu quero que vocês me ajudem até a interpretar a pergunta. Um locador disse que não se deve calcular depreciação, pois a máquina nova tem o mesmo valor de aluguel que uma máquina usada. Então, ele dizia que a depreciação, inventário e valuation para vender a locadora. Faz sentido? Eu acho que ele está entrando aqui, Adriana, parece que em estratégia, em negócio. A gente traz a depreciação aqui como uma oportunidade tributária, de economia tributária, né? E todo ativo, Fogaça, ele é depreciado pelo tempo. Mesmo que ele tenha um valor de recuperação no final da vida dele, ele perde alguma coisa porque você usufruiu dele, você desgastou ele. Tá? Então, a depreciação ela faz parte do negócio e, falando em questões tributárias de economia, ela é um dos principais itens. Tá? Então, não é porque ele falou para você não depreciar que eu não devo. Não, a lei permite que a gente deprecie e permite que a gente toma crédito disso para quem está no lucro real hoje. Eu não sei se eu entendi também, Adriana. Mas se não for isso, Fogaça, pergunta aí de novo que a gente responde. Vamos lá, o Márcio fez um comentário. A locadora que aderir a recolher pela reforma vão ter créditos quando comprar os equipamentos. A locadora que está sempre investindo poderá ter vantagens nesse quesito. É real, né? Exatamente. Quando você optou pela reforma, você vai ter gerar crédito para o seu cliente, mas também tomar crédito nas compras que você tem. Então, você tem o custo aí,
mas você se acredita dele e repassa, quando você vender, também o crédito para um terceiro, né? É o que a gente chama de não cumulatividade. Tá correto, é isso mesmo. Perfeito. O Edson comentou: se eu trabalhar no Simples Nacional, posso compensar meu cliente com um valor de locação menor. Sim, mas você vai conseguir, por exemplo, ele vai ter um crédito de 26% no final, né? Ali no final de tudo, ele vai ter um crédito de 26%. Você vai conseguir dar um desconto de 26% para ele? É muito alto. Então, tem que pensar realmente se vale a pena ou não aplicar esse desconto, porque no final você dá um crédito para ele de 26, mas você não paga 26 porque você também tem os créditos. Então, tem que fazer um estudo. Eu acho que não dá para a gente, né, tomar uma decisão assim só achando que pode dar certo ou não. Cada caso é um caso, cada locadora é uma locadora, né? Exatamente. Quando ele compra essa máquina, provavelmente, né, o fornecedor dessa máquina talvez esteja com a reforma e vai repassar para ele um custo alto, um custo com a reforma. Só que aí ele vai repassar para o cliente dele com desconto, é o que você falou, Adriana. Será que ele vai conseguir pagar as contas? É. Porque quando ele compra, tá vindo o peso dos tributos da reforma. Mas quando ele aluga, não está. Aí tem que pesar. Exatamente. É planejamento mesmo. Não tem como. O Bruno pergunta aqui: ouvi informações que as regras ainda não estão válidas para quem está no Simples Nacional. Procede? Procede, tá? Então, em 2026, em 2026, nada mudará no Simples Nacional, tá? Para 2026. Tá. Para 2026 nada mudará. Isso. 2027 começam as mudanças. Só a Para fins questão de da emissão, impostos, tá? só Para a fins de questão da impostos. emissão de nota fiscal que Isso. começa em Isso, 2026. que A começa para gente não todo sabe o mundo. mês, né? A gente só não sabe o Isso mês. aí, Adriana, para todo mundo. O Luiz está perguntando aqui, mas em São Paulo, capital, as locadoras não deveriam também lançar as notas pelo Sistema Nacional Padrão? Então, as locações serão pelo Sistema Nacional, tá? Então, por exemplo, a minha locadora, ela faz locação e presta serviço. A locação, ela vai lá no Portal Nacional e vai emitir a nota de locação. A prestação de serviço, como São Paulo não aderiu ao Portal Nacional, ela vai ter que entrar na Prefeitura de São Paulo e emitir uma nota fiscal se ela presta serviço também, tá? Então, são distintos as atividades. Locação Tá. é Portal Nacional. Perfeito. A Lock Ferramentas está perguntando: o meu sistema é um site feito sob medida. Eu posso fazer uma nota fiscal das locações do dia, colocando o valor total até eu conseguir adequar o sistema, integração e etc. Ela tá querendo. Sim. Emitir, como ele informa o valor total das faturas, ela pode emitir uma única nota. Eu acho que não, porque a pessoa não vai se acreditar, né? Exato, ela não vai informar o CPF, CNPJ de ninguém, né? Como se fosse uma nota avulsa, assim, né? Mas isso, só para você saber, Lock Ferramenta ainda não tem obrigatoriedade ainda. Então, você tem tempo de adaptar o seu sistema, tudo isso, porque não vai ser esse ano que vai precisar emitir nota fiscal, mas eles não passaram a data ainda. É isso, né, Jéssica? É isso aí, isso mesmo, perfeito. Estou enquadrado no Simples, tenho 10 a 15 locações por dia. Então, quando começar a vigorar a nota fiscal, você vai ter que emitir uma, né? Não tem como. Alguma posição dos senhores, se vale a pena importar as mesmas máquinas via China ou Paraguai em termos tributários? Complexo essa daí, tá? Atualmente, na regra atual, você já tem que avaliar a operação, né? Porque você tem os tributos de importação. Com a regra nova, não tem jeito. É planilhar, tá? Você vê quanto que vai ser o custo, qual que vai ser os impostos, incidentes, para depois fazer esse tipo de operação. Tá pegando fogo aqui, meninos. Por isso que eu nem consegui voltar para as perguntas que eu tinha antes. Mas Não, vamos lá. tranquilo, pode seguir como você preferir, Adriana. Vamos lá. Por estimativa, qual o valor de faturamento compensa sair do Simples? Obra a obra perguntou. Sim, a gente fala assim, acima de 150 mil mensal já deveria ter um sinal de alerta, Adriana. Não quer dizer que a gente vai dizer para sair do Simples, gente. Vocês têm que entender que não existe um fator que determina assim, 150 sai e acabou, porque cada empresa é diferente. Cada empresa tem uma estrutura de custo diferente, mas já deveria estar ali com o sinal aceso para fazer o planejamento.
Perfeito. E até porque depende da composição de custos de cada locadora. Eu tenho um locador que o custo fixo dele é muito baixo, não chega a 20%. E eu tenho locadores que o custo fixo dele bate 30, 35%. Então, o resultado para um e para outro vai ser completamente diferente, né? Os Exatamente. dois podem faturar 200 mil, mas um tem um custo fixo mais alto, o outro tem um custo fixo menor. Um compra mais equipamento, o outro compra menos. Então, não dá para chutar assim, precisa ser feito um estudo, né? Exatamente. E até do mesmo equipamento, né, Adriana? A gente vê assim, o mesmo equipamento, mas se comportando de formas totalmente diferentes. Perfeito. A M Locações, como ficará a cobrança de indenizações, ressarcimento dos clientes com a nova nota? Isso aqui é tipo que hoje a gente poderia falar que é uma nota de débito, porque o cliente levou a máquina, não é um faturamento, mas você está cobrando a indenização dele, a quebra, o conserto, e às vezes até uma máquina mesmo. Como Sim, que é como fica se fosse a isso? venda deste ativo, certo? Você foi lá e Isso. indenizou. Às vezes nem volta, né, Adriana, esse Às vezes equipamento. volta, é só o conserto que você cobra, ou às vezes é o equipamento inteiro. Sim, Jean, quer falar? Então, o que a gente entende da reforma é que a ideia deles é tributarem tudo, tá? Então, vamos supor, eu faço um ressarcimento de uma manutenção no meu equipamento. Eu vou ter o custo daquela manutenção, vou me creditar, que eu vou estar dentro da reforma, e também vou tributar no momento que eu repassar para o meu cliente, certo? Agora, Jean, só é um custo de indenização. O cara deu PT no meu equipamento e eu vou ter que repassar isso daí para ele. Também vai ser tributado. É como se fosse, como a Jéssica falou, é como se fosse uma venda, tá? Então, é como se você estivesse repassando esse custo para o cliente. Se tiver uma contraprestação, pelo menos você se creditou numa ponta, mas se não teve esse repasse, né, não teve um custo antes, você teria que tributar. Deixa eu perguntar para vocês, na locadora de veículos, a gente tem aquelas despesas reembolsáveis, que você Temos. gasta e que o cliente vai te reembolsar. Que você não paga imposto sobre essas aqui que são reembolsáveis. Esse caso se aplicaria também na locadora quando é um ressarcimento ou não? Hoje, no cenário de hoje, Adriana, o reembolso ele é uma polêmica, né? Porque fica, vamos tributar ou não vamos, tá? O que a gente define como orientação para os nossos clientes? Quando você está no Simples Nacional e no lucro presumido, você não toma crédito de nada, certo? Então, o reembolso, ele de fato não faz parte da minha receita bruta, não faz parte da minha finalidade, da minha atividade. Então, a gente fala para não tributar. Porém, existem polêmicas, até consultas da Receita Federal respondendo. Quando eu estou no lucro real, que é a não cumulatividade, Adriana, é complicado a gente ficar falando assim, Adriana, essa receita, teve um fornecedor que me emitiu nota que eu arrumei, que eu fiz a manutenção do carro. Eu tomo crédito ou não tomo? Porque assim, é não cumulatividade. Eu não posso tomar crédito se eu não estou tributando. Então, o que a gente fala no caso da não cumulatividade? E a reforma vai ser a não cumulatividade. Oferece porque eu vou me creditar de tudo. Então, tudo que vier, eu vou me creditar. E tudo que eu emitir, eu vou tributar, tá? E a reforma, ela tá vindo, Adriana, para acabar com essas polêmicas mesmo, porque hoje existe muita polêmica, muitas discussões, o que eu devo ou o que eu não devo fazer, tá? Então, no final vai simplificar, né? No final vai simplificar. Exato. Assim, a gente até fala. A reforma a gente até gostou, Adriana, porque é simplificar. Tomei crédito, tomei, emiti, paguei. Acabou. Tomo crédito e pago. Não tem mais o que discutir. Tá? Como em Mas outros países, né? A gente percebe, por Isso. exemplo, no Paraguai é muito simples a tributação, em outros países é muito simples. Aqui no Brasil que é tão complicado. Vai ser simples, mas não quer dizer que nós vamos gostar por causa que a nossa alíquota é uma das mais altas. Não estou dizendo que eu sou a favor do percentual, mas o mecanismo dela é perfeito, Adriana. O mecanismo é bom, talvez depois, futuramente, eles tenham que rever a alíquota, porque realmente é fora até dos outros países, né? Exatamente. Locas, eu não sei o nome dessa empresa, mas ele está perguntando: a emissão de nota fiscal começa esse ano, correto? Quando emitir a nota fiscal, eu já pago o ISS para a prefeitura aqui 9%. Ou não vai ter recolhimento de imposto ainda? Então, a Receita já disse que as locadoras ainda não estão obrigadas, mas deve ocorrer dentro de 26, tá?
Agora, um ponto que ela falou do ISS. Locação não tem incidência de ISS, tá? Sim, vai Mesmo continuar emitindo assim. nota. Isso não muda. Não vai ter ISS. A gente vai ter IBS no decorrer da reforma, quando entrar o IBS. Então, é lá para frente mesmo, 29, 30, por aí. Então, vocês vão emitir nota, mas sem ISS. Sem ISS. Já tem prefeituras até que exigem, tá? A gente já viu aí vários municípios que você emite uma nota com KNAI de locação, uma nota fiscal de serviço com KNAI de locação, mas não tem a incidência do ISS. Então, com a Perfeito. reforma, a mesma coisa. Você vai emitir uma nota fiscal lá no Portal Nacional, mas sem destaque de ISS. Tanto é, Adriana, que a gente não bate continência para as prefeituras, porque nós não temos a incidência do ISS. E a nota técnica número 5, ela veio exclusiva para locadoras. E ela veio dizer assim: vocês vão emitir a nota de vocês no Portal Nacional. Não na prefeitura. Não na prefeitura. E até existe, né? Como o Jean falou, Adriana, até hoje existe prefeituras que exigem a emissão. Aí nós temos que baixar a cabeça. Só que mesmo essa que exige hoje não tem incidência de ISS, porque isso é lei federal, não tem o que falar. É isso mesmo. A Luciana está falando, o problema dos créditos em 2027 será em fazer as aquisições de mercadorias, serviços em fornecedores comprometidos em pagar os impostos. Caso contrário, nosso lucro vai pelo ralo na apuração assistida. É verdade, porque é sobre o pagamento, né? Tem essa questão também, né? O governo vai liberar se ele receber a parte dele. Se ele não receber, ele não vai liberar. Porque hoje, às vezes, tem empresas que não pagam imposto, mas gera crédito para outra. Agora, com a mudança, não. Só vai gerar o crédito quando o fornecedor pagar o imposto. Hoje, né, Adriana, o governo financia as empresas. É isso. Ele Sim. financia as empresas. O dinheiro do governo fica nas nossas mãos, né, como empresário, e a gente paga se a gente falar, vou pagar agora ou não vou pagar. Né? Agora não, o governo saiu desse cenário. Ele disse, agora eu não financio mais ninguém. Né? Vocês vão se autodenunciar, né? Você não me pagou, me paga, senão não libera crédito para mim. Ele colocou um monte de fiscal, Adriana, um monte de fiscal para ele. Somos nós, empresários. É bem isso. O Fernando está colocando, vocês orientam as locadoras a procurarem contabilidade especialista no mercado rental, como audit, por exemplo. Eu vou falar que eu oriento, porque eu já falei com vários contadores, como meus clientes estão desesperados, eles me colocam para falar com o contador. E eu percebi que os contadores que não são especializados, né, eles estão com muita dificuldade, porque já começa a questão da emissão da nota fiscal. Aí tem ISS, não tem ISS. Eles estão bem perdidos por não ser especialistas no segmento. Então, eu oriento os meus clientes a procurar realmente quem conhece, quem sabe do assunto. Obrigada, Adriana. E o nosso conselho é o mesmo, tá? Eu acredito que o maior segmento afetado no Brasil vai ser as locadoras. Porque as outras empresas, Adriana, estão acostumadas com ICMS, com ISS, com uma carga até tributária maior do que a nossa, tá? Então, as locadoras, hoje, eu acho que elas vão ser as mais afetadas, porque hoje a gente só tem incidência de PIS e COFINS. Verdade. Então, por isso tem que procurar quem é especialista para ganhar com isso, né? Conseguir, né, ter um ganho com essa mudança toda. Qual a melhor forma de conseguir crédito nos bancos com carência para investimento na locadora como aquisição de equipamentos? É procurar financiamento para investimento, essa eu posso responder. Você tem que procurar um financiamento voltado para investimento. Então, o Pronamp mesmo, acho que ele dá 6 meses de carência. Tem outros, Finame, tem outros investimentos. Quando você procurar o seu banco, você procura falando que é para investimento, apresenta o plano de retorno desse investimento, que normalmente você vai conseguir taxas maiores e carência, e além de um prazo maior para pagamento. Nessa questão de indenização, deve-se emitir nota de serviço ou de venda? Nesse caso, vai ser a nota de serviço, tá? Porque a venda em si teria que ter um NCM, um imobilizado vinculado a ela. Então, a gente acredita que vai ser a de serviço mesmo. Tem muitas coisas, Adriana, que estão sendo ainda até discutidas, tá? Nós participamos de comitês, né? Onde eles foram lá e soltaram a reforma, mas nem eles mesmos sabem como vai ser a implantação dessa reforma. Então, assim, a gente está trazendo para vocês todo o conhecimento que a gente levantou. Mas pode ser que mude. Nós temos aí o ano inteiro ainda. Está mudando, né? Está mudando. E é uma loucura quando a gente fala de locação e parece que o governo não entende isso. Porque, Adriana, a gente tem serviço, a gente tem motorista, a gente tem o
a locação, a gente tem a venda do equipamento, a gente faz um Sim. monte de coisa. Não é simplesmente uma locação simples pura, Uma né? única, né? Uma única fatura e acabou. O dia a dia da locadora existem muitas coisas que acontecem. A própria indenização é uma questão, a questão dos andaimes é outra discussão, que tem que colocar ISS. Então, não é simples, contabilidade de locadora, não é simples mesmo. Tem uma pergunta aqui: equipamentos que compro hoje geram créditos tributários na nova regra ou não? Isso. As locadoras hoje, principalmente quem está no simples e no presumido, nunca se preocuparam com créditos, né? Então isso é uma coisa que a reforma vem para mudar. Você agora vai ter que se preocupar com os créditos, vai ser uma briga, né? A gente fala bastante aqui, vai ser uma briga por créditos mesmo. Então, os equipamentos que você comprar antes da reforma, eles geram crédito para você durante a reforma. Só que eles vão gerar via depreciação, tá? Então, todo mês a Receita já tem uma tabelinha com quanto que ela entende que aquele equipamento ou que aquele veículo gera de depreciação. Essa depreciação mensal, as locadoras vão continuar aplicando e se creditando das alíquotas dos impostos sobre a depreciação. Então, você não perde porque você comprou antes da reforma. Só que você vai continuar creditando com base em depreciação. Até para quem nunca depreciou, né? A maioria simples, presumido, principalmente presumido, porque presumido vai para não cumulatividade, não vai ter opção, só o simples vai ter opção. Na transição com a reforma, eles vão poder iniciar a sua depreciação, tá, Adriana? Porque eles já serão da não cumulatividade, tá? E não hoje, que eles são cumulativos, tá bom? Então, por mais que eles são do lucro presumido ou do simples e optar pela reforma, eles vão seguir a não cumulatividade, eles vão tomar crédito, só que via depreciação. Perfeito. Muda alguma coisa em ter ou não inscrição estadual com a nova reforma? A reforma, ela não trouxe qualquer indicativo de você ter que se inscrever para o Estado, tá? Então, pelo contrário, como a Jéssica falou, a nota técnica deixa claro que as locadoras batem continência para a Receita Federal, não para os municípios e não para os estados. Então, não tem qualquer indicação de que você precisa ter inscrição estadual só por causa da reforma, tá? Então, continua as locadoras sem inscrição estadual, inscrição municipal, porque é obrigatório para todos os CNPJs ativos, então não tem para onde correr. Mas inscrição estadual, fuja disso. A gente não indica em qualquer situação que vocês se inscrevam para o Estado, tá? E isso para locadoras puras, tá? Adriana, a gente sabe que às vezes, né, tem uma locadora que além de locação, ela tem outra atividade que é a comercialização de produtos, tá? A gente está falando só para locadoras. Perfeito. Vale a pena antecipar a compra de equipamentos antes das mudanças avançadas da reforma ou não? Aí também é um ponto de análise, principalmente porque, uma vez que a gente compre antes da reforma, como eu falei na pergunta anterior, né? Você vai se creditar desses impostos, mas via depreciação. Então, vamos supor, comprei um equipamento antes da reforma que a Receita diz que ele vai depreciar durante 10 anos. Eu vou demorar 10 anos para pegar todo o crédito sobre aquele equipamento. Agora, eu comprei esse mesmo bem dentro da reforma. Eu vou poder me creditar imediatamente. Então, eu comprei esse bem lá em 27 por 100 mil reais, eu vou gerar crédito sobre os 100 mil reais e isso daí vai virar dinheiro no bolso ou abatimento na minha apuração. Então, uma análise é quando que volta esse crédito para mim? E a segunda análise é a forma que eu desmobilizo esse bem. Por quê? Os bens comprados antes da reforma, a gente fez já algumas projeções e eles fizeram de uma forma que quem comprou os bens antes da reforma quase nunca vai pagar imposto na venda. Agora, se eu comprei na reforma, na venda eu pago imposto. Então, Entendi. novamente, é uma pergunta que a gente tem que analisar. Espera aí, se eu comprar antes, crédito, como é que vai vir? A venda eu não vou tributar. Se eu comprar depois da reforma, o crédito vem imediato, mas a venda eu vou tributar. E digo mais, na reforma, eu tenho a informação de quanto eu vou comprar esse equipamento? Que o cara porque ele vai aumentar o imposto. O preço de hoje eu tenho, o de amanhã eu não sei. Então, é outro ponto de análise. A gente não pode bater aqui, não, vale a pena, compra todo o seu imobilizado antes da reforma, que é melhor. Tem que ser planilhado também, analisado qual vai ser o preço projetado.
Perfeito. Então, ó, já é uma grande oportunidade para quem vai na Rental Fair comprar os seus equipamentos lá antes da reforma, hein? Porque Exato. a gente está com mais de 100 fornecedores lá, com muitas promoções, então vocês vão até lá e já façam suas compras. Mas não vão se endividar também, né? O Fernando fica bravo comigo que eu falo para os locadores, ó, compra, mas faz um planejamento financeiro. Tá não certo. vai se endividar. Tem uma pessoa perguntando aqui, por que não é bom para locador ter inscrição estadual? Olha, vários pontos, tá? O primeiro ponto, a locadora, ela não comercializa. Então, a inscrição estadual, ela é para aquelas empresas que comercializam. Então, a locadora, a atividade principal dela é locar. Ela não presta serviço e ela não comercializa o bem. Ela pode até vender o imobilizado dela, mas é venda de imobilizado, não é um comércio. Tá? Então, primeiro ponto, por que eu não tenho que ter inscrição estadual? Porque eu não comercializo. Tá? Outro ponto, uma vez que você se inscreve, você tem diversas obrigações acessórias que a locadora não precisaria. Então, recebi o equipamento, tem que emitir nota de entrada. Mandei o equipamento para alocar, tem que emitir nota. Ah, a transportadora trouxe, vai ter que emitir nota. Eu tenho que entregar o FD e ICMS, que controla estoque, que controla um monte de impostos, IPI. Além disso, toda a movimentação que eu faço na minha locadora, mandei para uma filial, tem que emitir nota. Então, toda vez que a gente pega uma locadora com inscrição estadual, a gente até se espanta, porque assim, você está com um risco muito grande na sua empresa. Inclusive, o fisco estadual é o que a gente fala que é o mais pior. difícil. Se você errar um CFOP, os caras vão atrás de você e vão te notificar. E então, você está falando uma coisa que eu vivi já. Não tenha porque você não comercializa. É por isso que as locadoras não deveriam ter inscrição estadual. E para mitigar o risco. Porque é um Exatamente. É altíssimo. Eu tive na empresa que eu trabalhei muitos anos, o fisco por causa de um CFOP, uma classificação que a gente fazia, que tinha uma redução na base de cálculo, ele encrespou que não estava correto e autuou assim milhões. E aí a autuação sempre você fica se defendendo, então realmente o fisco estadual é bem complexo. E é um dos piores, né, Adriana, para a questão aí de querer um dinheiro por fora, né? Sim, é bem difícil. Eles são bem corruptos, né? Alguns são mesmo. Como eu faço para entrar em contato com a Audit? Vocês têm Instagram? Temos o Instagram da Audit, tá? Que está sendo feito aqui até com o Jean junto, é Audit Lock One. Aí lá vai ter o link que você vai ter o contato do nosso comercial, tá? Perfeito. Ou no meu Jessica_Rental também, que eu estou fazendo aqui, só chamar que a gente entra em contato com você. Perfeito. Aqui tem uma notícia falando que vocês vão estar no Rental Fair, que o pessoal já fez inscrição, é real, está confirmado. Eu não tinha essa informação até a live, então eu não divulguei nada aqui porque eu não tinha essa informação. Se é real, eu já divulgo aqui. Tá, eu também não sei se é real, Adriana. Então, assim, vamos aguardar as confirmações. Mas fica o convite para vocês. Obrigada. Uma reforma que precisamos analisar com cautela para dar tudo certo. Perfeito. Exato. Com as novas regras de tributação, que cuidados devo ter em planejar para não ter perdas no meu lucro e, ao mesmo tempo, aplicar de forma que não implique em perda de clientes? Sim. Bom, tudo parte da precificação. O preço é o coração do negócio, tá? Então, a primeira coisa que você deve olhar é fazer a sua precificação. Como a Adriana falou, entender quais são seus custos, né? Suas despesas, o que vai entrar nessa formação. Como você adquire esses equipamentos? Tem empresas que adquirem com capital próprio, com capital de terceiros. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Então, a gente começa pelo preço. Acho que esse é o ponto de partidas, tá? Porque aí você sim está se resguardando de ter prejuízos futuros, tá? E vai ali manter a sua margem de lucro. Agora, eu só estou tentando ver aqui aplicar de forma que não implique em perda de clientes. Ele está com medo de perder a concorrência, talvez porque vai aumentar o preço. Aumentar o preço. Seja isso. Aí a gente tem que entender que isso não vai ser só para a sua locadora, vai ser para todas. E aí a gente precisa que
todos os locadores entendam que eles têm que reajustar o preço. Porque qual que é o medo das locadoras, Adriana? Jéssica, tem locador que não tá nem aí para reforma e nem sabe. Beleza, talvez ele vai ter um preço competitivo no início, mas ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar manter. O que eu tenho orientado meus clientes nesse sentido é o seguinte: calcula os seus preços, coloca tudo na planilha e vai dando passo a passo, né? Então, não espera chegar 2027 para reajustar o teu preço. Começa um pouquinho agora, reajusta 3% o seu preço, 4%, seu cliente não vai sentir. É uma E estratégia você já ótima. começa a estruturar o teu preço. O ano que vem você aumenta, vai começar a pagar um pouco mais de imposto. Então aumenta mais 3, 4. Então o seu mercado vai se adaptando à sua nova tabela de preço e você não vai ter que subir 10%, 15% quando chegar no teto máximo ali de imposto. Então eu tenho orientado os clientes a fazer essa estratégia para não ter um impacto muito grande no preço ali no final. Vai subindo aos pouquinhos. Nenhum cliente vai sentir 3% de aumento na tua tabela, 4%. Mas se você aumentar 10, 15, ele vai sentir. Então, vai fazendo um reajuste ali na tua tabela aos poucos, vai olhando os seus preços e vai avaliando. Eu acho que é uma boa estratégia para quem quer, né, não perder cliente, mas também não perder margem de lucro. Excelente, Adriana. E assim, nossa preocupação até é que quando tiver, por exemplo, quem não fizer a sua estratégia, Adriana, vai aumentar de uma vez 10, 15% ano que vem. Talvez tenha clientes, principalmente se forem clientes grandes, que queiram a memória de cálculo, porque você pôs na cláusula que o aumento seria devido à reforma tributária. Então, talvez ele peça uma prova real desse aumento. Como é que você chegou neste aumento? Principalmente grandes construtoras podem fazer isso, sim. O Bruno está perguntando, nessa questão é melhor ter 2 CNPJs, um para venda e um para locação, ou um só com 2 quinais? Eu acho que ele está falando em relação à inscrição estadual, né? Sim, a gente Isso. sempre orienta isso, tá? Se você realmente tem uma atividade de comércio, para não trazer essas dificuldades do comércio para a locadora, abre um segundo CNPJ, deixa a locação pura em um CNPJ e a parte comercial, que é mais chatinha, que tem ICMS, que tem controle de estoque, no CNPJ comercial. Assim você não traz dificuldade realmente para as locações, tá? Então vale sim essa estratégia. E só para... Tem muita gente que confunde. Vender ativo imobilizado faz parte da operação de uma locação. Isso não te torna, né, ali que você comercializa produtos. O problema é quando você compra um equipamento e ele está disponível em estoque para venda a terceiros, como uma loja normal. Aí isso sim é uma comercialização. Perfeito. A M Locações está perguntando, como faremos com aqueles insumos que às vezes oferecemos ao cliente como serviço extra, sendo locação pura? Por exemplo, disco, que é um complemento ali da locação. Sim. Bom, Adriana, tudo isso ele comprou e teve uma nota, então ele vai tomar crédito sobre tudo isso que ele comprou, tá? E quando ele for, normalmente quando ele fornece, eu acredito que ele emite uma nota de débito reembolsando, né, Adriana? Não sei agora. Tudo depende aqui do contrato, né? Se isso faz parte do contrato, hoje eles agregam, né? Por exemplo, ele vem, coloca lá a pedra, o disco, agregando ao contrato como um serviço extra, porque não tem inscrição estadual para vender, como se fossem insumos que fazem parte da locação. Só que esse insumo é para aquele cliente usar no equipamento do locador. Isso. Isso é reembolso de despesa. É igual o locador de veículos que você comentou, é reembolso de despesas. Isso não é comercialização. Você está deixando o seu equipamento apto para que o seu cliente utilize. E para isso você tem que renovar as peças. Perfeito. O que é CST e C-Classe TRIB, né? Teremos esses códigos nas notas fiscais eletrônicas? Sim, eles lançaram vários códigos, tá? Inclusive a nota técnica, ela é justamente para isso, né? Para os sistemas se adaptarem aos códigos exclusivos para as locações, tá? Então tem CTRIB, tem CST, tem NBS, que é a nomenclatura brasileira de serviços, tem NCM. Então as locadoras elas vão ter que se adaptar a esses códigos, mas assim, no dia a dia, o seu sistema é que deveria fazer isso, né? Você não deveria entender muito dos códigos, tem que saber para qual que é a finalidade. Então o que eu estou fazendo naquela atividade? Locação, seu sistema tem que ir lá e emitir essa nota
forma correta, tá? Mas realmente são vários códigos, tá? Uma ótima dica também seria você já procurar a sua empresa de sistema, que tem várias no mercado, e já a que você tem hoje, e já saber como eles estão se preparando para a emissão de nota Perfeito, fiscal. perfeito. Porque isso tudo, as empresas de sistema têm que estar à frente, já tem que estar com esses códigos, com tudo isso lá, tem que dar o treinamento para vocês de como emitir a nota fiscal através do sistema, porque você tem que entrar lá no portal e emitir nota, é uma situação. Eu acredito que a maioria dos sistemas já vão estar aptos para fazer isso, né? Exato, Eles porque a estão em ideia, processo, né? Eles estão em processo. a ideia não é que o cara saiba os códigos, né? Que ele saiba que é locação e que o sistema faça todo o trâmite para ele, né? No operacional, você não quer ficar se preocupando se errou um CFLP, se errou um CST, né? Você quer apenas emitir a nota e repassar para o seu cliente. A Adriana é consultora financeira, sim, eu faço consultoria financeira para empresa não contábil. Quando começam a me perguntar de contabilidade, eu falo, procura um contador, eu não sou contadora. O que eu sei é só parte financeira. E um excelente trabalho, viu, Adriana? A gente recebeu aqui de um cliente o seu fechamento. Nossa, o Jean falou que maravilhoso para contabilidade poder trabalhar, né? Você faz o seu Mas é papel de gerencial, né? Eu falo para eles, eu maravilhoso. falo, pelo amor de Deus, vocês não vão. E eu falo para eles, vocês não vão falar para um contador que isso é um DRE, porque isso Não, não eles é um falaram. DRE. Não é um DRE, é feito com base no fluxo de caixa, é um Sim. demonstrativo de fluxo de caixa. Aí eu fico explicando para eles, mas tem cliente que olha para aquilo e fala, ai, meu DRE. Eu falo, não é um DRE. Sim. Eu não sou contadora, não tenho habilidades para fazer um DRE. Vamos lá. Deixa eu voltar para as minhas perguntas aqui. Se for tendo mais perguntas, a gente vai incluindo aqui. Ó, já está quase 1 hora de live, mas ainda tenho 4 perguntas aqui. Como ficam as locações de longo prazo, 12, 24 e 36 meses? Bom, Adriana, a de 12 meses, né? Como se refere a curto prazo, a gente tem um controle maior do cenário em que está, né, esses próximos 12 meses. Como a gente falou, 2026 não vai ter aumento na carga tributária, então, devido a isso, o preço não mudaria, mas a estratégia da Adriana foi ótima, ela pensando ali, né, em aumentar gradativamente esse preço para não afetar tanto o seu cliente no próximo ano, tá? Então, nesses 12 meses, o importante é sempre ter a cláusula que a gente falou, tá, Adriana? O de 24 meses, Adriana, já vai sofrer um pouco mais de impacto, né? Porque vai pegar sem reforma e com reforma. Então, tendo essa cláusula em contrato, você pode reajustar o seu preço no segundo ano, de acordo com as alíquotas vigentes naquele ano. A gente até fala, Adriana, que vai ter vários preços, né? Ano 1 é um preço, ano 2 vai ser outro preço, ano 3 outro preço. Tem que Até que deixar dentro... preparado o contrato Exato, para até que isso. dentro de 8 anos, daqui 8 anos, aí sim a gente vai ter, né, equalizado isso, tá? E o de 36, mais cuidado ainda, porque vão ser 2 anos ali durante a reforma tributária. Então, é cláusula e simulação de preço, vai sim ser mudado e ver estratégias, como a Adriana falou, do aumento gradativo já. Perfeito. A reforma muda algo na locação com o operador ou é igual à locação simples? Isso. Quando a reforma tiver 100% implementada, vai ser até melhor, porque vai acabar com a discussão. Qual que é a discussão hoje? As prefeituras brigam pelo ISS, porque ela entende que se você loca com o operador é uma espécie de prestação de serviço, e as locadoras entendem que não. Uma locação com o operador ou com o motorista ele é só um acessório. Então fica essa briga pelo ISS. Quando tiver 100% implementada a reforma, não tem mais briga. Por quê? Tanto a alocação com o operador quanto só a alocação pura vai tributar CBS e IBS. Então, a tributação vai ser a mesma para ambas. Tá? Então, quando tiver 100% implementada a reforma, na realidade, não muda nada. A gente vai continuar fazendo uma emissão única e a tributação vai ser a mesma para ambos os casos. Que CBS e IBS. Aí acabou a briga, entendeu, Adriana, que nós temos hoje. Acabou a guerra, né? A guerra. A nossa orientação hoje é que pelo menos você separe, né? Para você não correr esse risco da prefeitura cobrar ISS sobre a locação. Né? Colocar um Perfeito. valor de ISS lá dentro.
Meu contador atual está preparado para orientar decisões estratégicas ou só cumprir obrigações fiscais? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Dos meus clientes não estão preparados. Os que eu conversei até agora não estavam preparados para essa questão da reforma, nem mesmo das mudanças, nem a questão da locadora. É muita mudança para um contador que atende 50 empresas de vários segmentos, ser especialista em tudo. Ele não consegue, gente. É real mesmo. Eu tenho sentido isso na pele ali, porque os clientes estão preocupados e a gente acaba tentando ajudar, mas eu falo para eles, eu falo, não sou contadora. Não vou dar pitaco naquilo que não é minha área, porque eu posso dar uma orientação errada e aí é muito complicado. Então eu falo daquilo que eu entendo e nada mais. Sim, Adriane, é isso mesmo, tá? A gente conhece colegas e, de fato, eles não estão preparados, tá? Principalmente para decisões estratégicas, né? Para ajudar, para contribuir para o negócio do seu cliente. Ele só está pensando nas obrigações acessórias, é isso, tá, Adriana? Só nas obrigações acessórias. E a empresa, ela tem que entender que essa reforma, Adriana, ela não vai mexer só com a área contábil e fiscal, não é tão simples assim. Ela vai mexer na empresa como um todo. Na operação de compras, de vendas, administração, tributário, price, é tudo isso que vai ser mexido, né? E aí, claro, você tem que provocar o seu contador para que ele contribua com a parte dele. Sim. Mas realmente é difícil para eles entender de todos os segmentos. Sim, E é muita muito coisa. complicado. O maior risco hoje é pagar mais imposto ou não se preparar para a mudança? Com certeza é não se preparar para a mudança, porque pagar mais impostos, se você tiver planejado, feito a sua precificação correta, por mais que você pague mais impostos, a sua margem, que é o que você deseja, ela vai ser a mesma, ela vai se manter. E é o que todo mundo quer, o lucro desejado, tá? Então o problema não é pagar mais impostos, mas é se preparar, com certeza, Adriana. Com certeza. Manter filial vinculada à matriz no Simples ainda é vantajoso ou separar em outro CNPJ pode reduzir a carga tributária de locação? A filial, a gente orienta que no Simples ele vai segregar tudo, tá? Então, a filial em si não te ajuda. A filial que eu acredito que ele esteja falando é tipo assim, um CNPJ É isso que ele filial. falou. Então, Ele falou um assim que não outro vale a CNPJ pena abrir o tratado como filial. CNPJ para reduzir. Só que agora, Adriana, a Receita está fechando o cerco. Está fechando. Ela vai começar a pegar essas empresas que abrem 2, 3, 4 CNPJs para manter a carga tributária lá embaixo e continuar no Simples Nacional. Tá? Então, isso agora vai ser muito mais fiscalizado para ver se não faz parte do mesmo grupo. Outro ponto que eu estou falando para os meus clientes, gente, é que assim, a Receita já começou a cruzar informação de empresas no Simples Nacional com movimentação bancária em alguns estados. Né? Eu já vi cliente receber notificação falando da movimentação bancária maior do que a emissão de nota fiscal. Então, vai se preparando, começa a organizar a tua locadora, começa a se preparar para essa mudança que é real. Não tem mais como ficar como era antes. E o mercado todo vai ter que se adaptar, não tem jeito. Não tem como. Vai ter que se profissionalizar, gente. Não tem outra maneira. Vai ser a guerra, sim. Eles vão separar quem só presta ali locação ou serviço só para consumidor, que é a pessoa física, e os outros que estarão no mesmo nível. Né? Perfeito. Então, é profissionalizar o segmento. É isso aí. Então, o objetivo dessa reforma é profissionalizar. Eu acho que é um alerta eles deixaram esse ano justamente para as empresas, não só para as locadoras, se preparar para isso, se organizar, colocar a casa em ordem, começar a olhar preço, começar a olhar seus custos. Não dá mais para tocar a locadora como você tocava há 2, 3, 4 anos atrás e ter lucro. Não Exato. Dá, não é mais para amadores, né? A gente fala, não é mais para amadores. Mesmo. E assim, Adriana, gente, vocês têm que começar agora, 2026, porque já que é o ano teste, vocês têm que se adaptar a esse novo modelo. Não dá para esperar ele chegar para você se adaptar. Tem que ser agora, em 2026.
Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Manda aí, porque a gente já está indo para os minutinhos finais. Já até passei, né? Um pouquinho ali do que a gente tinha planejado, mas se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente faz para os especialistas. Aproveitem, hein? Sim. Não é sempre que a gente tem duas pessoas tão especialistas no assunto em uma live para tirar dúvidas. Então, se você tem mais alguma dúvida, pergunta, porque a gente já está indo para o encerramento da live. Muito bom, o pessoal está elogiando, parabéns a todos. Live com muito conhecimento e dicas excelentes. Eu também amei a live. Acho que das lives que eu fiz esse ano e o ano passado, foi a que mais me esclareceu. Muitas dúvidas eu tinha também. Então foi muito boa. Muito obrigada, viu, Jéssica? Muito obrigada, Jean. Realmente acrescentou muito. Eu que agradeço, Adriana, o convite, tá? Agradeço a você, ao Fernando, ao Rental Fair. A gente vem acompanhando vocês aí todos esses anos. Parabéns pelo excelente trabalho de levar mesmo, né, esses eventos para profissionalizar, levar conhecimento para todos, né? Porque a mudança vai ser para o segmento como um todo. Não dá só para 2, 3 locadores mudarem, os outros não. Esse é a nossa dor, esse é o nosso problema. É fazer com que a informação chegue a todos. Muito bom, muito obrigada. E obrigada, Jean, também por participar da live. Foram, assim, os seus comentários foram esclarecedores para mim também. Eu que agradeço. De quem realmente tem muita experiência. Agradeço o convite aí e também falar, né, para vocês aí, locadores, que é um desafio, a reforma vai ser um desafio para todos, mas a gente, né, a Rental Fair e a gente aqui da Audi está aqui para ajudar mesmo. É interessante que vocês utilizem os contatos, as ferramentas que a gente tem para, voltado para o ramo da locação, para ajudar vocês nesse momento difícil. É um desafio, mas a gente está pronto para ajudar vocês. Perfeito. O pessoal falou aqui até que parou o frio na barriga. Verdade. Eu vou te falar, vou falar para vocês que até eu estava com frio na barriga, porque tantos clientes me perguntando, e aí, Adriana, eu tenho que mudar, eu tenho que emitir nota, não tenho que emitir nota? Falei, gente, eu não sou contadora, eu estou acompanhando a reforma, mas eu estou acompanhando, assim, as explicações, o que o Paulo Henrique me manda, que ele me manda as informações ali, toda semana ele está mandando informativo, alguma coisa, mas na prática tem que procurar um especialista que eles vão informar para vocês o que tem que fazer, como se preparar. Eu penso mais na estratégia da empresa, na precificação, o que a gente vai fazer, mas não na parte fiscal mesmo, tributária. Tem que procurar um especialista e a Audit é excelente para isso, né? Eu indiquei alguns clientes para eles e todos saíram satisfeitos. Inclusive o Mário falou que está gostando bastante do trabalho de vocês. Sim. Então é um trabalho excelente que eles realizam lá. Tá? Obrigada pela parceria de sempre, Adriana. Muito bom. Encontramos todos vocês no Rental Fair que estão aí na live. Quem não fez a sua inscrição, faça, por favor. Não deixe para a última hora. Nós estamos nos preparativos para tudo isso. Então, faça já a sua inscrição. Está quase, né? Estamos aí praticamente a 30 dias do evento e estamos a todo vapor, tá? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Fernando, o pessoal que participou aqui da live. Foi muito bom. E o pessoal perguntou também. Isso nos ajuda, né? A tirar as dúvidas e a tornar a live cada vez mais rica. Vai ficar salva lá no canal. Quem tiver dúvida, volta lá, assiste de novo, que pode te ajudar a esclarecer muito aí nesse ano de transição. Obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Tchau.